Friedrich Nietzsche nasceu em 15 de outubro de 1844, na cidade de Hocken, na Alemanha, e faleceu em 25 de agosto de 1900, na cidade de Weimar, na Alemanha. Bom, ele foi um importante filósofo do século XIX. Ele era filósofo, ele era escritor, poeta e filólogo, e ele escreveu Anticristo e Assim Falava Zaratustra. Bom, Friedrich Nietzsche era de família luterana e o seu destino era virar pastor, igual seu pai e seu avô. Porém, na adolescência ele acaba perdendo a sua fé, e na Universidade de Zeppelin a sua vocação por filosofia cresce. E aos 25 anos de idade ele vira professor de filologia. Bom, durante 10 anos da sua vida ele desenvolveu a sua filosofia no pensamento do grego antigo. Em 1879 ele teve que deixar de ser professor por causa do seu estado de saúde. Em 1882 ele começou a escrever Assim Falava Zaratustra em um ritmo crescente, porém esse ritmo foi interrompido brutalmente no dia 3 de janeiro de 1889, por causa de uma crise de loucura que durou dessa data até a sua morte. E Friedrich Nietzsche teve que ficar na tutela de sua mãe e de sua irmã. Friedrich Nietzsche só ficou famoso por conta de um professor dinamarquês que leu a sua obra, Assim Falava Zaratustra, e tratou de difundi-la em 1888. E também muitos estudiosos da época tentavam achar os momentos em que Nietzsche, ele conseguia escrever, mesmo com o excesso de loucura ou sob efeito de drogas. Os pesquisadores sempre queriam saber quais eram os momentos em que Nietzsche escrevia. O que é bem e mal na visão de Nietzsche? O conceito de bom se dá por aqueles que, através da prática, consideram determinada ação como boa. E é praticamente contra isso que o Nietzsche luta, porque isso não se encaixa na moral dele. Para Nietzsche, bom não se liga ao útil, ele se liga ao nobre. Nietzsche afirma na sua tese que, no sentido social, nobre se torna bom e comum se torna ruim. Isso mostra que a superioridade social sustenta um sim que acaba motivando a valorização das pessoas. Em sua obra, que se chama Para Além do Bem e do Mal, o Nietzsche ele insiste que o bem seria a natureza e o ruim seria outra natureza, e isso para ele seria a falta de senso lógico. Ele denuncia que todas as tentativas de filósofos nos últimos séculos de fundir uma ética foram remendos e arremedos que seriam cópias de platonismo e cristianismo. Com isso, o bem e o mal não passam de preconceito. Bom dia, turminha. De boa? Vou falar sobre o nosso querido filósofo Nietzsche, o nosso alemão. Vou falar um pouco sobre a ética moral dele. Nietzsche dividia a moral em duas. Ele falava que existiam duas morais. A moral da aristocracia dos fortes, a moral dos senhores, e a moral dos escravos, a moral dos fracos. E é o seguinte, a moral dos fortes, ele falava que era a moral das pessoas com potência, das pessoas fortes, simplesmente. E a moral dos escravos é pessoas que eram igualmente medíocres, tinham a mesma escala de mediocridade. E nas críticas, porque o filósofo que a gente tá falando era muito crítico, criticava tudo que vinha, um cara chato, né? O cara gostava de criticar, mas era muito esperto também. Ele criticava bastante o cristianismo, que ele falava o seguinte, que o cristianismo ele usava a moral dos escravos, onde todos eram nivelados por baixo. E também falava que o cristianismo ajudou a envenenar a humanidade. E que falava que colocou tudo que é prazeroso e tudo que é bom como pecado.
E ele discordava totalmente disso. E entre suas críticas também tinha as críticas aos outros filósofos. Ele criticava bastante gente. Entre eles, criticava o filósofo Sócrates, que vocês devem conhecer aí, jogador de futebol. Mentira. Ele criticava o Sócrates porque o Sócrates era muito de razão. O cara era totalmente acomodado. Era um cara que fazia tudo pela razão. E ele não gostava, era uma coisa que o Nietzsche não gostava. Ele gostava dos instintos. O Nietzsche gostava bastante dos instintos. E o Sócrates era bastante razão. Quando éramos crianças, nossos amigos, pais e colegas vinham nos perguntar o que queríamos ser quando crescer. Bom, no mundo fantástico da nossa imaginação, criada por nós, todas as coisas. E ser feliz também se encaixava nessas coisas, porque nós queríamos ser veterinário, médicos, engenheiros e entre outros. E como alcançar uma coisa que parece ilusionária quando nos tornamos adultos? Porque quando nos tornamos adultos, a nossa ficha cai sobre o que é os estudos e se tornar uma pessoa de alto padrão. Nietzsche acreditava que a fórmula da felicidade se tratava de um sim ou não. Uma linha reta ou uma reta, ou uma meta. Ele fez um seguinte raciocínio. Acrescente uma reta longe que te leva direto ao seu objetivo. E diga não a tudo que possa te tirar do caminho. Nietzsche sabiamente nos disse quais seriam as metas. A hora do sim ou a hora do não. E quão grande poderiam ser as retas. Em um mundo onde cada um de nós tem uma resposta diferente para todas as mesmas perguntas, e todas estão certas. Bom, e para Nietzsche, a forma da felicidade é pessoal, e é só você descobrir como alcançá-la. Para Nietzsche, a fórmula da felicidade de todas as pessoas é do jeito que você se impõe, as coisas que você faz para ser feliz, as coisas que você deixa de lado por algum motivo, só que você consegue retomar e consegue ser feliz de outros jeitos. Mas tem pessoas que não aproveitam isso. Tem pessoas que, para o bem próprio prazer, a felicidade momentânea, acabam trocando as suas vidas, porque elas acabam entrando no mundo das drogas, e por uma felicidade momentânea, porque a depressão, a tristeza vai embora, você esquece das coisas, e isso é prejudicial à saúde também. E para Nietzsche depende do jeito que você se impõe, as coisas que você faz para que você alcance a sua felicidade própria, não a dos outros. Fala sobre felicidade. A busca da felicidade é tão essencial para a nossa ideia de boa vida que foi declarada sendo um direito inalienável por Thomas Jefferson. Ela resume o sonho americano como nenhuma outra ideia. Para muitas pessoas é o sentido da própria vida. É difícil para algumas pessoas imaginar que há uma maneira de pensar que sugere que você não quer pelo menos tentar ser tão feliz como pode ser. Bem, há um filósofo que não acha que você quer a felicidade em si, Friedrich Nietzsche. A felicidade é frágil e volátil, pois só é possível senti-la em certos momentos. Na verdade, se pudéssemos vivenciá-la de forma ininterrupta, ela perderia o valor, uma vez que só percebemos que somos felizes por comparação. Nietzsche viu a mera busca da felicidade aqui definindo como aquilo que dá prazer, como um desperdício sem graça da vida humana, declarando a humanidade não se esforça para a felicidade, apenas o inglês faz, fazendo referência à filosofia inglesa do utilitarismo e o seu foco na felicidade total. Uma filosofia que ele rejeitou como a sua palavra do último homem, um ser patético que vive num tempo em que a humanidade inventou a felicidade. Os últimos homens, na mente de Nietzsche, eram felizes, mas sem brilho.
Nietzsche estava dedicado à ideia de encontrar sentido na vida. Ele sugeriu um Emblemesh, o super-homem ou além do homem, e sua criação de sentido na vida como alternativa para o último homem, e ofereceu-lhes a ideia de pessoas que estavam dispostas a empreenderem um grande sofrimento em nome de um objetivo que eles criaram. Como exemplos, podemos imaginar que Michelangelo achou agradável pintar do teto de Capela Sistina. Nikola Tesla declarou que seu celibato é necessário para o seu trabalho, mas deixou-lhe-se de sua solidão toda a sua vida. Essa é a felicidade. Se essas grandes mentes quisessem felicidade em si mesmos, teriam feito o que fizeram? Não, diz Nietzsche. Em vez disso, eles escolheram perseguir significando e encontraram. Isso é o que as pessoas realmente querem. Acabou.